Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu me chamo César, do canal Reflexões do Reino. Hoje, diante deste dia maravilhoso e abençoado pelo nosso Criador. Irmãos, hoje eu venho tratar de um assunto demasiado urgente com vocês. Eu venho aqui falar sobre lobos vestidos em pele de cordeiro. Há muitas pessoas se escondendo atrás da Bíblia, dentro de igrejas. Essas mesmas pessoas dizem seguir os preceitos de Jesus Cristo com palavras vazias, quando seus corações estão inclinados completamente ao oposto. E eu digo para vocês, essas pessoas elas podem frequentar as igrejas, elas podem dizer ser membros dessa igreja, podem sim se vestir como tais membros, usando terno e gravata, podem andar com a Bíblia debaixo do braço. Essas pessoas podem até se parecer como pastor, andar como pastor, podem até falar como pastor. Elas podem dizer semear a palavra de Deus, dizendo fazer o bem sem olhar a quem. Elas podem tudo isso. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Elas podem enganar a todos, menos a Deus e a si próprias. E a entrada no reino de Deus, meus irmãos, é individual. Nós não entraremos no reino convidado por algumas pessoas ou abraçado com outras. Não. Mas sim, serão nossos atos e a inclinação verdadeira de nossos corações que determinarão esse acesso. Eu gostaria hoje, irmãos, de contar uma história para vocês. Havia certa vez um pastor que se disfarçou de mendigo e foi até uma igreja grande de aproximadamente 10.000 membros, do qual dessa igreja ele seria apresentado naquele dia como um novo pastor. E ele então, disfarçado de mendigo, durante mais ou menos aproximadamente 30 minutos, enquanto as pessoas chegavam na igreja, por incrível que pareça, irmãos, 2 a cada 10 pessoas que entravam na igreja cumprimentavam esse mendigo. As demais pessoas ou o ignoravam completamente, ou o olhavam com um olhar sujo de julgamento. Então esse mendigo começou a pedir algumas moedas, pois dizia estar com fome, ou algo para comer. E nenhuma daquelas pessoas que entravam na igreja lhe davam dinheiro ou algo. Esse pastor então tentou sentar num dos primeiros bancos da fila da igreja, mas rapidamente foi repreendido por alguns membros que pediram para que sentassem lá na última fila. Então assim ele fez, sentou lá. O culto então começaram os louvores e passaram algum tempo. Um dos membros de liderança da igreja anunciou a entrada do novo pastor. E ele disse: meus queridos irmãos, hoje entrará o novo pastor da nossa igreja. As pessoas então aplaudiram e procuravam onde estava o pastor, ansiosas para conhecê-lo. Então, lá na última fila, no último banco, o mendigo se pôs de pé e começou a caminhar no corredor principal da igreja, em direção ao altar. Os aplausos começaram a cessar e
As pessoas começaram a ficar emudecidas, totalmente caladas diante dessa situação. Então o pastor, que estava disfarçado de mendigo, subiu no altar, se direcionou ao microfone, pegou sua Bíblia na mão, abriu Mateus capítulo 25, versículos 34 ao 40 e leu o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava sem roupa e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou sem roupa e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o pastor fechou a Bíblia e continuou dizendo: Hoje eu vejo aqui uma reunião de pessoas, mas não vejo a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Existem inúmeras pessoas no mundo, suficientes pessoas neste mundo, mas não suficientes discípulos. Então, ele disse: precisamos buscar a salvação, a nossa salvação, irmãos. Precisamos amar o nosso próximo, pois esses são os maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao seu próximo. Então ele se despediu das pessoas e saiu da igreja. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela não precisa ser somente defendida, ela precisa ser praticada. Precisamos praticar a palavra e precisamos, acima de tudo, compartilhar o Evangelho, pois foi isso que Jesus Cristo nos ensinou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse: vinde e venha ouvir as minhas palavras, mas sim: vinde que vos farei pescadores de homens. Que nós possamos, irmãos, buscar a palavra e compartilhá-la com o nosso próximo, pois esse mundo precisa de pessoas que venham a falar de Deus para que mais e mais pessoas o conheçam. Que todos fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, meus irmãos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer?
Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.